Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus pelo fato de já estarmos com uma boa parte da igreja retornada aos cultos, mas atentamos para que uma outra parte, principalmente que aqueles que são do grupo de risco, que não tenham pressa, não retornem tão já, porque nós temos aí, as vacinas já começaram a apontar, a dar um caminho, a ter um caminho que provavelmente em dezembro, janeiro, já comecem as vacinações. Então tenham paciência, meus irmãos. Em breve nós vamos estar todos juntos novamente. É só mais alguns meses, né? Foi quase um ano desde março, quando nós fechamos. Quem sabe nós vamos, a partir de janeiro, estar retornando também aqueles que forem vacinados e assim declarar fim desta pandemia. Nós esperamos no nosso Senhor, nosso Deus, que é aquele que proporciona a ciência, que proporciona a capacidade dos médicos de procurarem a vacina. Então nós pedimos que nosso Deus esteja abençoando o nosso povo e vai abençoar, é claro, também aqueles que não creem nele, mas que nós, como sal da terra, luz do mundo, nós sabemos que nós pedimos a Deus porque cremos nele. Enquanto os incrédulos só correm à ciência ou só esperam nos homens ou nas coisas deste mundo, nós esperamos no nosso Deus. Nós esperamos que Ele proporcione a invenção da vacina e que assim nós possamos estar todo mundo junto novamente, cultuando a Ele um dia aqui nesta casa. Como eu já disse, nós vamos fazer no retorno, quando tiver tudo tranquilo, quando soubermos que a última pessoa que estava no grupo de risco já está sentada aqui neste banco, então naquele dia nós vamos declarar, vamos fazer um culto especial, e neste culto especial, nós vamos rever algumas fotos dos momentos de pandemia, nós vamos rever alguns momentos, alguns testemunhos que vão ser dados aqui, e vamos fazer um culto especial do retorno da igreja. E naquele dia nós vamos fazer também o recadastramento de toda a igreja. Toda a membresia vai ser convidada a estarmos aqui, mesmo que precise estar a galeria cheia, aqui o templo, aqui embaixo a nave. Nós vamos convidar para que todos, convocar, para que todos possam estar conosco. Por falar em convocar, nós precisamos fazer uma assembleia na igreja. Nós compramos o Zoom, aquele profissional mesmo, e então eu já serve como documento, eu já declaro para os irmãos, já faço assim a chamada para que todos estejam atentos, para que nós possamos fazer a nossa assembleia também para escolher a diretoria do ano de 2021. É aceitável nos cartórios, se ela for feita até o dia 30 de outubro, é aceitável que nós possamos fazer, nós possamos registrar a ata, mesmo sendo feita por online, via online. Não há problema nesse sentido, desde que seja feita até o dia 30 de outubro. Então, nós já deixamos a convocação aqui, isso serve como uma convocação já para que nós possamos fazer, tá bom? Nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por este retorno. Uma boa parte da igreja já está vindo, só pedimos que aqueles que vêm com crianças, as famílias fiquem todas juntas num banco só e a gente distancia, está tendo um bom distanciamento, tá? Eu certifico e garanto para os irmãos que o distanciamento e todo o protocolo de segurança que nós estamos tendo aqui está muito mais seguro que os transportes públicos nossos, que está um caos. Dizer que os transportes públicos, as igrejas causam ameaça e olhar o nosso sistema público é um caos. Ver aquilo, ver o metrô, ver o ônibus e dizer que estamos em época de pandemia e falar, como foi dito em outros países, que culparam os cristãos,
culparam os crentes, culparam os evangélicos devido ao crescimento da doença. É assim, o mundo sempre nos odiou e não é agora que vai gostar de nós os evangélicos, de nós, os crentes em Cristo. O mundo não gosta de nós. Não vos engane, nem que ninguém vos engane. O mundo nunca gostou dos evangélicos. Se gostar, é porque nós estamos vacilando na nossa pregação. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dito, tem nos mostrado, tem nos amparado, Pai. Esteja nos dando um bom domingo, esteja nos dando esta palavra, estas canções. Nos proteja, Pai, para que aqueles que estão em casa recebendo este culto possam ser alimentados e então um dia, retornando aqui no templo, possam estar conosco também, louvando a Deus, todos juntos como a família Batista em Pinheiros. Aqueles que não são desta comunidade, mas estão em outra comunidade, ainda que acompanhando os nossos cultos, abençoe estas pessoas de forma especial também, Pai, para que possam estar firmes em suas comunidades. Abençoe a todos os evangélicos espalhados na terra, para que nós possamos continuar louvando ao Senhor firmemente, que nós não aceitemos os discursos deste mundo, alguns deles que vêm contra nós e que alguns evangélicos estão catando também e se levantando contra o próprio povo de Deus. Pai, nos dê clareza para que, mesmo tendo uma autocrítica, nós não viremos uma seita da qual a gente se fecha em nós mesmos e comecemos a atirar contra todos os evangélicos, como alguns pastores já estão fazendo por aí. Nos dê clareza no Evangelho, clareza da doutrina bíblica, clareza que a modernidade, Pai, não venha a destruir a nossa fé, que o discurso moderno não chegue a tal ponto que nós nos envergonhemos do Evangelho, que é a salvação para todo aquele que crê, Pai. Nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa. Amém, Pai. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está
porque Deus está no controle. Uou, 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 no controle. Uou, 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 eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá, que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus, só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 103. Salmo de número 103, do versículo 1 ao 6, diz assim. Salmo 103, de 1 a 6. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Eu acabei de ler o salmo preferido, ou, por assim dizer, um dos trechos preferidos da teologia da prosperidade. Este é um dos trechos preferidos da teologia da prosperidade, porque ele mostra, ou ele coloca aqui, já de uma só vez, ele fala sobre as doenças, ele fala sobre a velhice, ele coloca sobre o vigor, e assim, ele coloca também, não coloca tão claramente sobre a riqueza, mas ele coloca sobre os benefícios, vários tipos de benefícios e que é dado, e aqui poderia ser embutido também a ideia da riqueza, como é interpretado assim. Enfim, eu quero dizer que este salmo, ele é preferido da teologia da prosperidade, porque é interpretado sobre a cura das doenças também, que é o tema agora que eu queria pensar, que eu queria meditar com vocês, uma vez que nós estamos fazendo aqui nos cultos presenciais uma sequência sobre a teologia da prosperidade. E aí então eu quero que os irmãos em casa recebam também esta palavra, e hoje especificamente sobre as enfermidades, a doença, ou por assim dizer, a cura que é proporcionada àqueles que se convertem, àqueles que aceitam a Cristo.
A teologia da prosperidade diz que aqueles que aceitam a Cristo não devem ter doenças. A teologia da prosperidade diz que aqueles que aceitam a Cristo, que recebem a Cristo, não devem ficar doentes, não devem aceitar a enfermidade, não devem aceitar doenças em suas vidas, porque se isso ocorre, é na realidade um retrato de que há pecado, de que há falta de fé em suas vidas. Esse ensinamento é completamente equivocado. Esse ensinamento da teologia da prosperidade é um ensinamento mentiroso, é um ensinamento falso, é um ensinamento diabólico, é um ensinamento antibíblico, porque jamais, em momento nenhum, Cristo prometeu, ou mesmo o Evangelho ao longo de todo o Novo Testamento, prometeu que todas as doenças nos seriam tiradas no momento que nós nos convertemos, no momento que nós aceitamos e recebemos a salvação em Cristo. Jamais tem testificado isso. Isso é um corpo estranho para o Evangelho. Na realidade, quando afirma que todas as nossas iniquidades e a nossa enfermidade são saradas, quando afirma ali no versículo 3, diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Apenas com uma interpretação muito rápida aqui, eu poderia quebrar a ideia da teologia da prosperidade e falar que está acabado, que podemos ir para as nossas casas, no caso de vocês aí já estão nas casas, e poderia falar, pronto, findou. Quer ver como? Quando diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Estas iniquidades quer dizer pecados, quer dizer faltas. Então é Ele quem perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas faltas. E depois fala, é Ele quem sara todas as suas enfermidades, doenças. Ora, se nós falamos assim, que quem se converte é perdoado o pecado que estava em Adão, e Cristo perdoa todos os nossos pecados mesmo. Mas não quer dizer que no momento que nós nos convertemos, no momento em que Cristo perdoa os nossos pecados, nós dizemos assim, pronto, parei de pecar, não peco mais, que bom, não estou mais pecando e já faz dias, já faz tempo que eu não peco mais, porque Cristo perdoou o meu pecado, perdoou os meus pecados, e portanto, a partir do momento que eu me converti, eu não peco mais. Não é verdade. Não é verdade, porque nós nos tornamos pecadores remidos, salvos, mas não quer dizer que nós não pequemos. Como diz o próprio João, né? Se nós falarmos que não temos pecado, nós mentimos, é mentira, porque nós temos pecado. É importante entender que o fato de nós nos convertermos não quer dizer que nós conseguimos completamente parar de pecar. Da mesma forma a doença. A cura da doença que fala aqui, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Poderia dizer, da mesma forma que quando eu me converto, eu não paro mais de pecar, eu continuo cometendo pecados. Não é verdade que eu paro completamente de pecar, isso não é verdade. Eu continuo sendo um pecador, eu continuo cometendo faltas. Da mesma forma, eu posso dizer das enfermidades. A mesma forma eu posso falar das enfermidades. A teologia da prosperidade, ela se dividiu no nosso país, principalmente no Brasil, e foi assim também nos Estados Unidos, e acredito que tem sido assim. Mas aqui especificamente se dividiu em dois tipos de igrejas. Ou a igreja da teologia da prosperidade é aquela que prega riquezas com muito afinco. Ela fala que você vai ser rico, que você tem que empreender, que você tem que declarar, que você tem que fazer isso, fazer aquilo.
Ou tem um outro lado que são as igrejas da teologia da prosperidade que pregam cura. Elas não falam tanto de riquezas, mas elas se dividiram nessas duas linhas. Ou elas vão pelo lado da riqueza e do dinheiro, ou elas vão pelo lado da cura das doenças. Ou seja, quase que essas igrejas dividiram a clientela, dividiram o freguês. Falaram, olha, eu fico com aqueles que têm a ambição de ser rico e você fica com aqueles que estão doentes. Vamos dividir os clientes. Eu não sei se foi feito conscientemente, né? Porventura, nós sabemos que acontece dessa forma nessas igrejas. Uma das linhas investiu muito em pregar as riquezas. Você vai ser rico, empreenda, tenha fé, você vai chegar lá. E outros, você está com dor? Aonde está a dor? Ok, Jesus, põe a mão no peito, diga Jesus tira a dor. Tirou, não tem mais. E amém Jesus, e pronto, e assim vai. E vai barateando o evangelho, vai fazendo uma coisa quase que parece meio patético colocar a salvação de Cristo, a pregação do evangelho ser tão barateada que ela é colocada para as pessoas que procuram a cura de uma dor no pescoço, de uma dor no cotovelo, pessoas que procuram a cura de uma dor na coluna, pessoas em desespero, pessoas que sofrem de dor. E as pessoas que sofrem de dor continuamente, pessoas que têm enxaqueca, sabe como é terrível você viver ao longo dos 12 meses de um ano, você teve dor de cabeça durante 8, 9 meses, quase a fio. Como é terrível ter dores, como é terrível as pessoas que têm dores latejantes, dores inflamadas, dores que acompanham a sua vida. Tinha um professor universitário que ele tinha enxaqueca há 13 anos. E ele falava, esse professor universitário dizia, olha, eu tenho enxaqueca. Era um professor francês, de uma universidade na França. E ele falava, eu tenho enxaqueca todo dia, é difícil, é terrível. Ele acabou se jogando da janela do 13º andar, se suicidou. De tanta dor que ele passava, ele não aguentava mais, acabou se suicidando. Aí então poderia se chegar, porque não tinha Cristo. Não tinha Cristo, porque se tivesse seria curado. Agora eu pergunto, e aqueles que têm Cristo, são convertidos e sofrem de enxaqueca? Eu tenho uma esposa que eu tenho certeza que ela é uma mulher de Deus. Eu tenho certeza que ela é convertida. Eu tenho certeza que ela tem certeza da salvação. Ela sofre de enxaqueca. Ela sofre de enxaqueca continuamente. E muitas outras pessoas. E aí? É pecado? Está em pecado? Essas igrejas são infames, irmãos. Essas igrejas são mentirosas. É até patético você ver um programa de televisão que ao invés de pregar a Cristo, fica fazendo um verdadeiro espetáculo com dor de cabeça, com dor no cotovelo, com inflamação no tendão. Fica fazendo um verdadeiro espetáculo de cura, como se Jesus fosse um garçom e que eu marco o horário do espetáculo e ele é obrigado a curar porque tem o programa ali e ele tem que curar porque senão não vai ter plot, não vai ter sequência, não vai ter história. Eu vou contar o quê? Então Jesus tem que curar aqui nesse horário marcado porque eu tenho programa e eu preciso dos espectadores. Não caiam nessa, irmãos. A doutrina forte nos leva a entender, a doutrina bíblica forte nos leva a entender que a salvação, quando Cristo nos salvou, Ele nos salvou realmente, salvou a nossa alma, nos salvou do inferno, nos salvou da perdição. Mas isso não quer dizer que o nosso corpo, aqui, a minha matéria, não quer dizer só porque eu fui salvo que eu vou
ter a eterna juventude. Eu vou envelhecer. O envelhecimento ele vem. As doenças acabam chegando. As doenças são consequências do pecado mesmo. A queda do homem acabou denegrindo o nosso corpo, acabou fazendo com que o nosso corpo vá a cada dia que passa, vai se deteriorando. A saúde que eu tinha quando eu tinha 30 anos, eu não tenho mais essa saúde hoje que eu tenho 50 anos. É normal, é natural com que o meu envelhecimento traga dores no meu corpo. É muito natural que o futebol que eu adorava, que eu gostava de jogar quando eu tinha meus 25 anos, meus 30 anos, eu não consigo mais ter a mesma velocidade, a mesma pegada no futebol agora com 50 anos. A bem da verdade, nem consigo jogar mais. Isso é completamente normal, porque Cristo me salvou. Mas o meu corpo continua se deteriorando, o meu corpo continua envelhecendo, as doenças vão aparecendo. João fala lá no capítulo 16, ali no versículo 33, ele fala: no mundo tereis aflições. Essas aflições não são somente aflições psicológicas, não são somente aflições nas emoções, elas são, na realidade, aflições da alma e da matéria e do corpo. E, portanto, nesta palavra aflições estão embutidas as doenças também. Jó teve aflição na doença da lepra que ele pegou. Aquilo o afligia. Paulo tinha aflição em um espinho na carne que muitos intérpretes entendem que aquele espinho na carne era alguma doença que ele tinha, alguma debilidade no corpo. Nós vemos que em Gálatas, quando fala lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, quando diz lá, eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 3, versículo 13, quando diz assim, Gálatas 3:13, olha o que diz lá, diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando nós lemos isso, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. As interpretações que tem da teologia da liberdade, da teologia da prosperidade aqui, a interpretação é que esta maldição que nós fomos resgatados são as doenças, as diversas doenças. Ora, é um equívoco, é uma falta de habilidade na palavra de Deus, porque aqui mesmo está dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei era aquela do Antigo Testamento, do Pentateuco ali. Era aquela lei que é colocada no Êxodo. É aquela lei que é vinda em Moisés. Ora, aquela lei fala em Gálatas mesmo que ela só serviu para conduzir a Cristo. Ela conduz até Cristo. Gálatas vai falar isso ali no capítulo 23 mesmo. São interpretações equivocadas. É muito fácil chegar diante de um auditório e dizer, não aceite a doença na tua vida. Fala que não aceita, diga que você está curado, professe isso e você com muita fé vai ser curado. É muito fácil falar isso e se a pessoa não é curada, dizer, a sua fé foi fraca. A tua fé não atingiu aquele objetivo. A tua fé não alcançou aquele nível de cura. Isso é infame, isso é mentiroso. Prestem atenção nisso, irmãos. Nós vemos que muitas pessoas ficaram doentes na Bíblia. Muitos homens de Deus foram atacados por doenças. O próprio Jó, que nós vemos lá, foram atacados por doenças. Nós vemos
que nós vemos no Novo Testamento, vemos ali em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 23, que Timóteo ficou doente. Timóteo era um homem de Deus, mas ele era doente. Paulo, ele indica remédio para que Timóteo, que tinha uma doença no estômago, provavelmente uma úlcera no estômago, um pastor jovem, novo, talvez preocupado com o seu rebanho, preocupado com a doença, com a igreja que ele ministrava, que ele era o líder, talvez ele pegou uma úlcera no estômago. E o que acontece é que Paulo fala para ele, Paulo indica remédios. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 27, nós vemos ali que Paulo está falando de Epafrodito, que também adoeceu, que também um homem de Deus que pegou doença, que adoeceu. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 20, nós vimos que Trofismo, um homem de Deus também, ficou doente, ficou miseravelmente doente. Então nós notamos, irmãos, que a doença acompanha a vida de uma pessoa e principalmente quando a velhice chega. Homens de Deus ficaram doentes, homens de Deus adoeceram. E vamos continuar ficando doentes, homens e mulheres de Deus aí espalhados na face da terra, nós vamos continuar doentes, porque conforme a idade vai chegando, as doenças vão aparecendo. O que Jesus nos libertou foi daquele pecado em Adão, que em Adão, diz inclusive, ali em Romanos, a partir do capítulo, ali no capítulo 5 e 6, vai explicar para a gente que em Adão nós temos a perdição completa da humanidade. É o pecado com P maiúsculo, o pecado em que a humanidade toda se perde. Este pecado em Cristo, o pecado com P maiúsculo é destruído, porque Cristo destrói este pecado e de graça, gratuitamente, Ele dá salvação para toda a humanidade. Mas isso não quer dizer que nós não cometemos pecados. Eu disse com P maiúsculo porque era o pecado da perdição em Adão. E a própria palavra de Deus fala em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 4, diz que toda a criação geme. Toda a criação está gemendo, esperando o dia da redenção final. E esta criação, nós também fazemos parte. Nós também somos parte da criação. E então nós também esperamos, nós que somos salvos em Cristo, nós estamos esperando ansiosamente o dia da redenção final. O dia que nós vamos ser transformados, vamos receber um corpo, que diz na própria carta aos Coríntios, que nós receberemos um corpo, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, receberemos um novo corpo, um corpo perfeito. Só ali, só nesse momento, que compactua com 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, compactua lá, quando nós então nos encontraremos com o nosso Senhor, receberemos um novo corpo, e aí então nós seremos libertados do pecado para sempre, das doenças para sempre. Nosso corpo não mais vai envelhecer, que o envelhecimento também é um resultado do pecado de Adão, este que eu chamei com P maiúsculo. Tem aquele debate, então existe pecadinho e pecadão. Eu não quero, esse debate é até um tanto patético. Eu não quero entrar nesse tipo de debate agora, porque geraria um outro assunto. Não é isso, mas que tem este grande pecado, o pecado da queda de toda a humanidade em Adão, e aí então Jesus vem e nos salva dele. Ali as doenças começaram a fazer parte da vida humana. Antes não tinha. E Jesus Cristo, Ele nos salva da perdição desse pecado. Mas não quer dizer que nós não continuemos pecando. Nós pecamos. E não quer dizer que nós não continuamos envelhecendo. Nós continuamos envelhecendo. Não quer dizer que não continuemos tendo doenças.
nós continuamos, muitas vezes, pegando doenças. Algumas delas é para a morte. E ela acaba nos levando. Isso é uma realidade. Esse povo que prega a teologia da prosperidade poderia até perguntar, por que você morreu? Morreu por quê? Porque geralmente é uma doença que causa a morte. Eu aposto que você não morreu feliz, deitou e falou, hoje eu vou morrer. Hoje é o meu último dia, valeu pessoal, humanidade, eu estou me despedindo e agora eu me vou. E deita e morre, sorrindo ainda. Isso não acontece. A pessoa vai ficando doente, debilitada. Até esses pastores que pregam que não fica doente, num determinado momento acabam adoecendo. Então, meus irmãos, muito cuidado, vamos ter doutrina forte, não nos deixar levar por qualquer palavrinha, qualquer pregação de esquina, qualquer deturpação, heresia. Vamos continuar firmes, orando a Deus, porque em Tiago fala, está alguém doente no vosso meio? Chame aqueles irmãos da igreja de oração, aqueles que ele chama ali de presbíteros. Vamos orar, vamos pedir a Deus. E quem sabe Deus dá a cura, porque Deus também, hora ou outra, segundo o que Ele bem quer, segundo o bel prazer dEle, Ele dá a cura. Vamos orar para isso. Que Deus possa nos dar um bom domingo, uma boa doutrina firme e forte no Evangelho real de Cristo, não em ilusões, não em fábulas. Vamos orar. Deus, obrigado por este alimento. Nos ajuda, Pai, a estarmos firmes no Senhor, independente do momento, independente de qual seja a nossa jornada na vida, independente se o Senhor nos der a cura ou se não der, independente do que aconteça, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos mantenha firme no Teu Evangelho, em nome de Jesus Cristo, nos dê a saúde, nós pedimos saúde, mas, contudo, Pai, mesmo que não a tivermos, nós continuamos firmes no Senhor, crendo que o Senhor é o nosso Salvador, protetor, é o nosso curador também. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, seja nosso curador, porque nós não estamos em busca de curandeiros. Em nome de Cristo, nos dê a cura, nos proporcione saúde. Amém.